Meu amado irmão, minha amada irmã, amado telespectador, eu quero ler com você um trecho da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. O texto é um pouco longo, peço que você preste bastante atenção na leitura desse texto da palavra de Deus, porque ele vai servir de base para a nossa discussão hoje acerca desse tema, que é a questão da homofobia. Hoje nós estamos encerrando uma série de 3 programas, O Caminho da Vida, acerca da homofobia. E diz-nos assim a palavra de Deus, em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, preste atenção, amados, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Preste atenção. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que eu quero que você compreenda, meu amado irmão, minha amada irmã, amado telespectador, é que o programa O Caminho da Vida se posiciona biblicamente com respeito a todo tipo de questão, não apenas da homossexualidade, mas todo tipo de pecado. A Bíblia já trata o pecado como pecado. Nós não queremos discriminar o pecador, nós somos pecadores. Eu sou pecador, cada um dos pastores que fazem esse programa são pecadores. A diferença é que Deus não se afasta do pecador que vive buscando estar longe da prática do pecado. A Bíblia é muito clara com respeito a isso. Todos nós pecamos. E nós não somos pecadores porque pecamos. É exatamente o contrário. Nós pecamos porque em nós existe a raiz do mal e somos pecadores por natureza. Nascemos sem pecado. É necessário que nós coloquemos as nossas vidas no altar de graça de Deus. É necessário que nós busquemos compreender ao Senhor como Ele é. É necessário que nós busquemos servir a palavra como assim nos diz aqui em Romanos 1. Que nós que conhecemos a Deus, sabemos quem Deus é, o respeitemos, o aceitemos, o compreendamos e vivenciamos em nossas próprias vidas
o Deus que a Bíblia nos diz que deve ser vivenciado. É por isso que o programa Caminho da Vida vem ao ar mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, para tratar especificamente desse pecado. Aí você pode nos questionar, pastor, por que especificamente sobre esse pecado? Porque especificamente o programa Caminho da Vida está se detendo em tratar da questão da homossexualidade. Eu quero dizer para você que nós estamos fazendo isso única e exclusivamente não por discriminação, mas porque estão querendo fazer com que o pecado da homossexualidade, não são os homossexuais, mas o pecado da homossexualidade seja aceito de tal forma que ele não possa ser mais questionado, que a Bíblia não possa ser mais lida, que as igrejas não tenham mais a possibilidade de dizer que ele é um pecado. Se qualquer outra prática do pecado fosse tomar força de lei, nós nos posicionaríamos contrários a ela também. Então nós estamos fazendo somente isso nesse momento porque existe uma lei tramitando no Congresso, lei que a princípio, nesse momento, ela foi retirada das discussões para que seja reescrita, e nós estamos orando para que ela seja engavetada. Não é porque nós não nos preocupamos com os homossexuais. Nós vamos discutir aqui no programa, nós não queremos que eles sejam agredidos, não queremos que eles sejam mortos por conta da sua escolha. Como diz Voltaire, um iluminista, eu posso não concordar com absolutamente nada daquilo que você diga, mas lutarei pelo direito que você tem de dizer aquilo que você quer. Então, por mais que nós discordemos do posicionamento ideológico dos homossexuais, nós achamos que eles têm o direito de colocar o seu posicionamento ideológico. O que nós queremos manter é o nosso direito de considerarmos a homossexualidade pecado. Porque a Bíblia assim diz. A Bíblia diz que é o próprio Deus quem os entregou a essa malignidade. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus. E a Bíblia trata isso como pecado. Então, só para esclarecer você, à luz da palavra de Deus, isso é torpeza aos olhos do Senhor. Quem quer praticar, que o pratique. Tenha liberdade para fazê-lo. Mas que não venha colocar sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre os evangélicos, a pecha de perseguidores, a pecha de discriminadores, a pecha de preconceituosos, porque na verdade isso não é um preconceito, é um conceito pré-estabelecido pelo próprio Deus. Foi Deus quem criou o homem e foi Deus quem criou a mulher. Foi Deus quem criou o gênero masculino e foi Deus quem criou o gênero feminino. Não existe o transgênero criado por Deus, porque Deus simplesmente estabeleceu homem e mulher, macho e fêmea, como Ele queria que fosse desde o princípio da criação. O que nós estamos falando no programa Caminho da Vida é simplesmente tentando defender o direito dos cristãos de crerem em Deus e de praticarem a sua fé em Deus, sem que sejamos nós cristãos discriminados por aquilo que nós cremos. Então, por isso, hoje nós estamos no ar com o terceiro programa Caminho da Vida, tratando desse assunto. Nós vamos debater um pouco mais sobre esse texto de Romanos e esperamos que ele possa elucidar as suas dúvidas. Esperamos que você possa ser abençoado por esse programa. Esperamos até mesmo que você pratica a homossexualidade, que nos assista, nos entenda. Nós temos um amor por você. E no nosso amor por você, nós precisamos dizer para você que se você continuar nessa prática de pecado, você será condenado por Deus. Nós não temos poder para condená-lo. Nós somos tão pecadores quanto você. Só que a nossa vida está crucificada na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram levados para a cruz. Nós buscamos deixar os nossos pecados na cruz. Se você fizer o mesmo, você tem delícias na presença de Deus. Você tem bênçãos de Deus aguardando você. Você tem a glória do Senhor aguardando para recebê-lo na eternidade. Entregue a sua vida e o seu caminho ao Senhor. Nós já voltamos com o programa.